Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho cumprir o que eu prometi, aí há uns vídeos atrás, eu prometi fazer uns 2 vídeos sobre narrativas. Mas antes de eu começar a falar, vou pedir para que você se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, e também de curtir esse vídeo se você gostou do tema, se você, assim como eu, o que mais aprecia no romance é uma boa narrativa. Quando eu disse que faria 1 ou 2 vídeos sobre narrativas, eu lembro que eu também fiz um comentário. Eu disse que a forma de narrar muda a depender do contexto. Em determinado momento histórico, as narrativas, nunca tem uma forma só, as narrativas são tais e tais. Muda o contexto, também muda a forma de narrar. Isso por quê? Ora, as narrativas, assim como os objetos e as pessoas, são dados de um contexto. Elas fazem sentido no contexto. O contexto muda, elas também mudam. Com isso eu quero dizer que narrativa, assim como objetos e pessoas, carregam em sua essência características do contexto. E é isso que eu quero pontuar nesses vídeos, Estou pensando em fazer 2, talvez 3, mas eu espero que em 2 eu consiga dar conta. E para fazer isso, para mostrar isso para vocês, evidenciar essas características históricas, eu vou ter que fazer uma perspectiva histórica mesmo, Não há o que fazer. Então, vamos começar lá de trás, Pensando na cultura ocidental. Lembro que em alguns vídeos comentei que a poesia antecede a prosa. Eu lembro que no vídeo para entender diálogos platônicos explico isso até com mais pormenor. Então, se você estiver interessado, volte lá, dê uma olhadinha aqui no card. A poesia antecede a prosa em termos literários. Então, tivemos séculos e séculos e séculos de produção poética. Isso por quê? Porque a gente tinha uma cultura de oralidades. Agora, por ser oral, tem que ser poético? Não necessariamente, mas sendo poesia, e aquela poesia tradicional com rima, a rima faz com que você lembre mais facilmente das histórias. O mais famoso que a gente tem aí é Ilíada e Odisseia, mas não só. Eneida também. A gente tem formato poético, uma narrativa com começo, meio e fim. Eu não estou falando da poesia lírica, estou falando da poesia, da epopeia, A narrativa com começo, meio e fim, forma poética. Então, nesses clássicos, nós temos a transmissão da cultura greco-latina em formato de poesia, e o conteúdo é o quê? Mitos, castigos, função, papel de herói e tal, grandes feitos de herói, tudo isso por quê? Porque essas poesias, elas tinham uma função didática. A gente está falando de um contexto em que a religião era mitologia, então não havia igreja, não havia uma figura como padre, não havia essas coisas. Havia a figura de um aedo, de um rapisodo, que cantava e contava os feitos, histórias antigas de heróis, deuses e tal. E aí transmitia cultura e também moral. Porque narrar os castigos todos que os deuses davam a quem cometia híbris, tinha uma função moral. É como se a gente aqui na era cristã falasse, isso é pecado, isso não é, isso pode, isso não pode. Então as narrativas eram assim. E ficou assim por vários séculos. Na Idade Média, a questão começou a mudar. A gente aqui tem um contexto totalmente diferente. A gente já não tem a crença nesses deuses mais, A gente já está falando de um contexto cristão, para falar do lado ocidental, a gente está falando de um contexto cristão. Não há mais a crença nesses deuses, a forma de narrar também muda. Ainda que seja a oralidade, porque muitas pessoas não eram alfabetizadas, o conteúdo era de cunho religioso. Era mais em formato de sermão, não havia uma epopeia, era mais em formato de sermão, de toda a liturgia ali cristã da igreja católica, nesse momento só a igreja católica. Encenações, teatro era uma coisa assim, um show de horrores, eu já falei disso, acho que no teatro medieval, no vídeo que eu falo de teatro medieval, eu falei disso. As pessoas eram assustadas até, quando ia ao teatro, porque todo aquele discurso do diabo, de ir pro inferno, de pecado, de não sei o que, botava terror mesmo. Imagina, se o teatro era assim, os sermões da igreja, dos mosteiros, também era neste nível.
Não se produzia literatura, epopeias, poesias líricas, dramáticas, mas a burguesia foi se fortalecendo, né? A gente tem um longo período de Idade Média, mais para o fim da Idade Média, a gente tinha ali uma burguesia já se formando e se fortalecendo, não só economicamente, mas socialmente, e depois no futuro politicamente também. Também já falei sobre isso em vários vídeos. E aí a gente percebe o surgimento de vários contos, causos, histórias. Por um lado, magia era considerada ciência, né? Não se separava muitas coisas, a gente não tinha a divisão que a gente tem hoje das disciplinas. E por outro lado, a magia negra era considerada bruxaria pela igreja. Então assim, por um lado, ciência, tratando de magia, por outro lado, a igreja condenando essa mesma magia. Agora, aí a gente teve o período de caça às bruxas e tal, sem falar em todo o imaginário em volta do diabo, daquelas coisas, porque era a pregação da igreja, né? Por conta disso, a gente viu surgirem vários contos, várias novelas. Então, assim, os contos das novelas antecederam o romance. Romance é fenômeno do século XVIII. 17 surgiu alguma coisa, mais 18 e aí fortemente mesmo século XIX. Como eram essas narrativas de contos e causas? Ora, recheados dessas coisas, desse contexto. Vocês já ouviram falar em lendas medievais. A gente está no contexto que o imaginário fica muito aflorado com essa questão de bem e mal, diabo, Deus, paraíso, inferno. Isso faz com que o imaginário das pessoas fique muito povoado. Então, imaginário muito fértil, a gente tem o quê? Causos. Ora, nós temos lendas, contos como o quê, por exemplo? O Fausto. O Fausto é uma lenda alemã medieval que depois virou teatro do Marlowe. Depois, mais futuramente, o Goethe escreveu o Fausto. Mas é com base no que? Na lenda medieval. Era um cientista, né, entre aspas, cientista daquela época, já tinha avançado muito em seus experimentos, já estava entediado, aí faz o pacto com o diabo. Olha a figura do bem e do mal, e olha a magia aí. O contexto é assim. E aí o que é narrado? O pacto dele com o diabo. Então é um caos. E isso não torna esse tipo de narrativa coisa menor, de modo algum. E aí eu falei também que surgiram contos, começaram a surgir contos e novelas. A gente tem, por exemplo, o Decamerão. O que é o Decamerão? A gente está num contexto de peste, jovens, moças e rapazes vão lá para um castelo e cada um começa a contar a história. São pequenos contos. São contos sobre a moral das pessoas. Então, assim, a moral burguesa julgando. Não é um narrador como a gente conhece, um narrador do século XVIII, do século XIX. É uma pessoa ali, um personagem falando do outro. Com a igreja caindo em descrédito, também as coisas ficam mais frouxas. Então, assim, os contos abordam a questão de se a mulher é fiel ou infiel, de traição, essas coisas. Essas questões muito caras à moralista. Naquele contexto era isso que importava. Percebam, a forma era essa, de um contando a história do outro, com esses conteúdos. E as lendas também. Aí, com a modernidade, a gente tem aí o surgimento do romance. Muitos dizem que o primeiro romance é o Don Quixote. Outros dizem que o primeiro romance é o Tom Jones, do Henry Fielding. Não sei, o Don Quixote é do século XVII, Tom Jones do século XVIII. Eu acredito que o Don Quixote é o primeiro romance, dá pra gente considerar. É meio baseado em novelas de cavalaria, então se a gente tá falando de novelas de cavalaria, a gente tá falando dessas novelas da Idade Média, que contam lendas e tudo mais. Que é tudo muito diferente do que foi produzido na Antiguidade Clássica. Falei pra vocês que só a Idade Média e depois o Romantismo que rompeu com o Clássico. Porque antes da Idade Média e depois da Idade Média era tudo clássico. Então assim, Barroco, Arcadismo, Neoclassicismo e Antiguidade Clássica, tudo valorização do clássico. O romantismo não, o romantismo rompeu com o clássico e se voltou para a Idade Média, que não era clássico, que não valorizava o clássico, tinha outros conteúdos. Então com a modernidade surgiu o Don Quixote, aí a gente já tem a figura de um narrador mesmo contando a história. Um narrador que não é personagem e também não é mais em poesia como era a Antiguidade Clássica. E qual é o conteúdo de Don Quixote? A gente tem aí um narrador contando a história de personagens como Don Quixote e Sancho Panza. Quixote, ele é uma figura saudosa
dos tempos da cavalaria. Ou seja, a gente está aí com um personagem moderno com saudade da época medieval. Por quê? Porque o mundo moderno trouxe muitas mudanças. A gente já está falando de um período em que a igreja não era como antes. Houve reforma protestante, houve o advento da imprensa, uma série de coisas. A ascensão da burguesia cada vez mais, o fortalecimento da monarquia, né, o enfraquecimento da igreja, um monte de coisas que eu acho que esse período aí, século XVI, é um dos mais conturbados da história, né? A burguesia cada vez mais fortalecida e tal, e as coisas vão mudando. A figura do burguês isolado, que depois vai extremar até o romantismo. Este contexto em que o homem se percebe mais centro do universo, mais autor de si, com mais autonomia, responsável por si, vai fazer com que ele se isole mais. Já falei disso, acho que nos vídeos do Antônio Cândido, sobre a formação da literatura brasileira. Faz com que ele vá se isolando, vá se individualizando, vai olhando o exterior com estranheza, ele já não carece tanto de tutela mais, mas ainda assim continua religioso, hein? Neste contexto ainda é religioso, só que a relação com a religião mudou. É religioso, ainda segue os preceitos da igreja, mas não tem só a influência da igreja, tem a influência de mais coisas do contexto, porque o mundo está bem mudado. Então a gente tem aqui um Quixote saudoso, porque o mundo mudou. E depois nós temos os romances do século XVIII, né? Principalmente os ingleses. Aí nós já temos personagens bem burguesas mesmo, como Tom Jones, aí a gente tem o Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, Moll Flanders, Daniel Defoe. Em cada contexto, a forma de narrar muda, o conteúdo do narrado muda, e quem produz essas narrativas muda. Normalmente é quem tem o poder de instituir o real. Quem se destaca na literatura são os países que estão em alta no momento, não é? Então, Dom Quixote, século XVII, a gente tinha um poderio espanhol, faz todo sentido, Cervantes está produzindo isso. Na Idade Média, a gente tinha a igreja como um todo ali controlando e produzindo, e a burguesia se fortalecendo. Na Antiguidade, a gente tinha toda aquela produção que narrava grandes feitos de deuses e de reis e tal, e era uma produção via Aedo, Rapisodo, as figuras valorizadas daquele contexto. Agora a gente está no século XVIII, o país de destaque é a Inglaterra, e lá estão as pessoas produzindo. Porque é muito comum o país mais desenvolvido atrair, ser um centro de cultura, de comércio e econômico também. As narrativas do século XVIII são aquelas narrativas gigantes, conta a história de um burguês, já um indivíduo isolado. O Dom Quixote era solitário e saudoso. Aqui, no século XVIII, a gente já tem um burguês também solitário e se fazendo. É como um romance de formação tal. É a figura de um burguês sem influência de religião, sem a influência dos deuses, a gente está num outro momento histórico, tendo as rédeas da vida. Ainda que seja religioso, é uma relação diferente. E perdido naquele contexto. Por quê? Tomar as rédeas da vida não é algo fácil. É muito mais fácil que alguém te diga o que fazer, para onde ir. É por isso que a gente tem muitos romances de formação nesse período, século XVIII e século XIX. Se a gente lembrar de Robinson Crusoe, que eu fiz aqui um vídeo também. Robinson Crusoe, um burguês que aí se lança ao mar, né? A gente também ainda está no período de navegação aqui, porque é do século XVI, finzinho do século XV até o século XVIII, a gente teve ali todo um comércio marítimo favorável, todo um desenvolvimento dessas grandes potências por conta de comércio marítimo e por conta de descobertas. Então Robinson Crusoe se lançou ao mar, experiências e tal, todo aquele contexto de imperialismo, né, foi para a África, veio para o Brasil, outra ilha. O conteúdo era esse, um burguês descobrindo o mundo. O que eu quero que vocês percebam? Como o contexto influencia
na forma de narrar e no conteúdo do narrado. Eu sempre trago aqui o contexto histórico das obras, por quê? Porque faz toda a diferença. Agora, século XIX, século XX eu deixo para outro vídeo, porque são essas as narrativas que mais nos importam, porque ali a gente já tem tipos de narradores bem diferentes. Agora aqui só foi um esquenta, apresentando o que veio antes das narrações que a gente conhece, tá bom? Muito obrigado por assistir, beijos e tchau, tchau.